Olá, está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, é o Ministério Público mais perto de você. E no programa de hoje, o tema é intolerância religiosa. E para debater o assunto, nós convidamos a promotora de justiça, Eliane de Lima Pereira, ela que é assessora de direitos humanos e de minorias aqui do MP do Rio de Janeiro, e também está conosco a promotora de justiça e assistente da assessoria de direitos humanos e minorias, Roberta Rosa Ribeiro, e a socióloga do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, o CAU da Cidadania, Carolina Canegal. Sejam todas bem-vindas e a gente começa o programa dizendo que o Brasil, apesar de ser o maior país católico do mundo, é oficialmente um Estado laico, que se caracteriza pelo princípio da imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. Pelo menos é como o Estado nosso, o Estado de Direito, trata dessas questões. Eu começo com a doutora Eliane. A nossa Constituição está se fazendo respeitar nesse particular, doutora Eliane? Bom, nós temos premissas assim elogiáveis na Constituição, mas na prática o que a gente tem percebido são episódios reiterados de intolerância religiosa. E esses eventos, eles vêm de muitos anos atrás e existe uma interface muito grande com episódios de racismo. Então, o grande número desses episódios de intolerância religiosa dizem respeito a religiões de matriz africana. Não há dúvidas que esse fenômeno vem com a marca dos nossos mais de 300 anos de escravidão e de todo um preconceito em relação a tudo que veio da África, né? Dessas nossas raízes, porque são nossas, né? Doutora Roberta, o que se prevê na Constituição é que todos nós tenhamos tolerância em aceitar o credo, a religião, a intimidade do pensamento filosófico de cada um, né? Por que a gente acaba tendo conflito na realidade? Então, Zé Fernandes, a gente tem a situação, né, trazida na Constituição, prevista na Constituição como garantia constitucional, né, dentro da identidade individual da pessoa humana. Então, quando tratamos de intolerância religiosa, estamos tratando, na realidade, de uma violação a um direito humano que diz respeito à identidade daquele indivíduo enquanto, né, na sua profissão de fé, naquilo que lhe é mais íntimo, mais sagrado. Então, nós termos essas atitudes, né, essas condutas violadoras, a gente está falando de afronta à própria dignidade daquela pessoa. Uhum. E em razão disso, né, vem toda uma legislação tentando tolir essas condutas pela sua criminalização. Mas sabemos que que temos, né, uma legislação, o Brasil, ainda muito incipiente, considerando todas as práticas, né, de intolerância que muitas das vezes aparecem não como condutas tipicamente de intolerância, mas às vezes tipificadas como condutas de injúria simples, né, de dano, e não como realmente se configura como uma questão de intolerância religiosa. Pois, doutora Carolina, qual é o perfil desse intolerante? O intolerante normalmente é uma pessoa sem cultura, uma pessoa de baixo extrato social. Existe um perfil desse intolerante, desse agressor com relação a religiões? Existe um perfil e, na verdade, quando o assunto, né, é esse alvo privilegiado dos crimes de intolerância, que a gente sabe que são os adeptos das religiões de matriz africana, um agente agressor que de certo modo surpreende, né, porque de fato não é uma relação muito óbvia, é o professor. Então, assim, a gente professor enquanto agressor? Enquanto agressor, muitas vezes de uma maneira bastante silenciosa, muito sutil, né, de formas de discriminação, né, do ponto de vista da sociabilidade, muito, às vezes até difíceis de serem captadas, né? Então, enquanto educadores, né, pensando na escola pública como um espaço, uma agência pública central que tantas vezes é a única agência que chega ao mundo popular, né, e a qual, né, a essa instituição foi delegada uma missão muito nobre a partir da Constituição, é preciso
pensar nesse espaço, né, como um espaço em que a sociedade também tem que abraçar, né? A escola sozinha, que a gente sabe, né, que durante esse processo de massificação da escola, aqui no Brasil, ela também se precariza, né? Por favor, não vamos culpabilizar a escola e seus agentes, né, educadores. Essa escola, ela não pode sozinha dar conta dessa diversidade que entra nela, né? A partir, né, desse processo de abertura, né, das suas salas de aula para toda a sorte de público, né, pela primeira vez. Pois é, doutora Eliane, é uma questão que me ocorreu agora, né? A gente fala quando o nosso tema aqui é intolerância religiosa, me veio à cabeça que muitas das ações intolerantes, elas são apregoadas dentro das próprias religiões, né? As religiões, se a gente pegar, por exemplo, uma derivação do islamismo, o Estado Islâmico, né? Eles consideram que quem não for do Estado Islâmico é um pagão, logo está sujeito a uma sanção muito severa. E em graus menores você tem esse tipo de discurso em qualquer religião, né? Em qualquer religião, mas eu acho que essa espécie de fundamentalismo, e aí eu vou colocar as coisas nesse patamar, elas acontecem em todas as religiões, como você falou, mas numa minoria. Porque se a gente buscar os textos sagrados ou as tradições, mesmo que nas suas tradições orais, como na sua grande maioria a gente pode afirmar em relação às religiões de matriz africana, todas essas pregações, assim, elas não trabalham com uma intolerância, e sim com respeito ao outro, com amor ao próximo, cada um no seu vocabulário, com o trato diverso do seu sagrado, mas não pregam esse ódio ao outro. Então, é por isso que, assim, nós também questionamos profundamente essas lideranças que estão apregoando um comportamento intolerante, uma cultura de ódio, inclusive. Inclusive a gente precisa questionar. Né? É subliminar. Todos nós, quando estamos zapeando televisão, vocês assistem alguns programas religiosos onde cenas muito grotescas até são colocadas, de exorcismo, de depreciação de determinados vínculos religiosos das pessoas que estão ali. Sim, né? É um processo de demonização de tudo que é diferente. Então, que explora um viés do medo, né, do desconhecido, e demoniza tudo que é diferente, tudo que é desconhecido e que venha em direção diversa aquela religião que está... Doutora Roberta, e é difícil o Ministério Público, como um fiscal da lei, um defensor da sociedade, ter uma intervenção no assunto, que é uma coisa muito delicada, né? Como é que o promotor de justiça ele será capaz de chegar para um religioso e dizer, olha, isso pode, isso não pode, já que há uma proteção constitucional também no meio dessa história. Sim, e o que acontece? Quando a gente está tratando de intolerância religiosa, eu acho muito importante que a Eliane pontuou, que a gente tem que pensar na questão do respeito, mais do que tolerar o diferente, desrespeitar o diferente. E também da gente pensar nas estratégias que tem que adotar, porque quando a gente vai tratar de uma questão que é de um crime, da prática de um crime, houve essa exteriorização. Mas a gente entende que essa situação de desqualificar religiões que não são da maioria professada, né, que se professa que é católica, ou que represente alguma... a origem daquela pessoa, né, como a judaica, né, ela tem toda uma desqualificação que é muito, né, como já pontuado, muito sutil. Então, quando há o crime, há a exteriorização. Então, a gente vai atuar dentro daquela conduta, do fato, daquilo que apareceu. E mesmo quando aparece, trabalhando toda a dificuldade que se tem de qualificar aquela questão como uma conduta que foi decorrente de uma intolerância religiosa. E o Ministério Público hoje, né, com essa visão preventiva, proativa, nós buscamos ações que tentem sensibilizar, trazer à tona essa discussão, que já seria, né, de grande importância, a gente tratar a situação dentro desses termos, né, que a gente está tratando aqui hoje, né, que a gente está falando, quando falamos de intolerância, a gente está trazendo um viés também referente ao racismo, né, que permeia, que traz, né, toda essa
que atua de uma forma perniciosa, né? De não ser aparente, de ser, agir de uma forma que desqualifique aquele indivíduo e a sua identidade enquanto pessoa negra. E dentro desse viés, dentro dessa situação, a gente tem esse aspecto da religião também. Bom, doutora Roberta, então, eu tenho que fazer um pequeno intervalo, estão chamando a gente aqui, mas eu te devolvo a palavra, a gente vai rapidinho para o intervalo, não saia daí que o tema está muito bacana. E nós estamos de volta com o MP Cidadão. O tema de hoje é intolerância religiosa. No bloco anterior, eu interrompi a doutora Roberta, ela estava nos falando, né, de como é possível se ter uma intervenção em eventuais crimes quando se externaliza, né, o tipo de preconceito, o discurso, enfim, que aí foge da proteção constitucional, né, doutora Roberta? É uma forma de agir com esse espectro de proteção da dignidade daquela pessoa. Mas no viés preventivo, né, tentando, de certo modo, a gente pagar essa conta, né, de 300 anos de escravidão, de 300 anos de marginalização desses cultos, a gente vê a escola, até em razão, né, de como mencionado no bloco anterior pela Carolina, de pesquisas que identificam a escola como um dos locais de maior número, né, de prática de preconceito relativa à intolerância, mas mais ainda com relação ao próprio reconhecimento da prática de racismo dentro das instituições de ensino. A gente verifica a possibilidade de atuação no ambiente escolar como uma possibilidade, né, e a Lei de Diretrizes e Bases, ela tem uma alteração recente, relativamente recente, que determina o ensino da cultura africana nas escolas. E não apenas na escola pública, né, mas em todas as escolas ter essa matéria, a gente conhecer a nossa ancestralidade, conhecer a história do Brasil e entender como é que foi forjado, né, essa nação, né, dentro de uma cultura escravocrata. Doutora, eu queria passar para a doutora Eliane, no bloco anterior, o que me chamou a atenção pela fala de vocês todas aqui, é que no caso das escolas, que para mim foi uma informação surpreendente até, é difícil a gente imaginar que alguém que vá dar aula, né, consiga se despir completamente dos seus valores ancestrais também, que estão muitas vezes carregados de preconceito, né? Alguém que é uma professora, um professor que é vinculado a uma religião de forma muito próxima, né, ele acaba desenvolvendo essa intolerância também. Como se policiar para ser um bom professor? Que, em primeiro lugar, ter ciência das nossas limitações. E aí, quando eu falo das nossas, é como sociedade brasileira. O Código Penal de 1890 criminalizava as condutas relacionadas às práticas dessas religiões de matriz africana, especialmente a Umbanda e o Candomblé. Então, a partir dessa criminalização, a gente pode interpretar, né, que esses preconceitos vêm muito daí. O Estado Novo perseguiu os capoeiristas, sambistas, os próprios curandeiros. Quer dizer, a gente não se livra disso num piscar de olhos. Tem toda uma construção. Isso não atinge somente a educação, o sistema de educação. Isso atinge, por exemplo, o sistema de segurança. Então, o agente de segurança, quando ele atende a um cidadão, a uma ocorrência, ele também leva consigo toda esse histórico que não é nada louvável, é um histórico de discriminação e de intolerância. Quando esse processo chega à justiça, idem, nós, operadores do direito, também trazemos, infelizmente, no nosso DNA, essa carga de preconceito. Então, eu atuei, assim, há alguns anos em GECRIM, na verdade, eu sou titular de uma promotoria de GECRIM. E fatos que a gente percebia é que conflitos que chegavam como um crime de menor potencial ofensivo, né, que são os crimes da competência do GECRIM, chegavam como um dano, uma ameaça, um crime menor, vamos dizer assim. Né? Pois é, mas quando você olhava com cuidado, aquilo ali ele tinha um fundo de intolerância. Era um crime de racismo, era um crime de injúria racial, o que já não seria o caso do GECRIM.
E nós só percebemos isso muitas vezes lá no final da instrução do processo. Então, isso dispara um alerta para a necessidade de uma capacitação, de uma sensibilização, e eu falo mais do que sensibilização, de uma capacitação mesmo, das pessoas que estão na lida com aquele cidadão que sofre uma ação de intolerância e que é uma resposta do Estado. Mas eu ia jogar um pouco para a doutora Carolina aqui essa questão, porque a gente imagina, olha, a educação é a base de tudo, a educação disseminada de forma muito intensa desde a mais tenra idade, né, ela diminuiria o preconceito, a intolerância. Mas quando a gente chega e vê que a escola ainda está vivendo, pelo menos pontualmente, que se saiba, né, uma situação com essa, o buraco é mais embaixo, doutora Carolina. Esse é um desafio bastante grande, né, para essa instituição que a gente sabe, né, como eu já mencionei, uma instituição precarizada, uma instituição que, a despeito de esforços individuais, ainda realmente precisa ser bastante valorizada, né? Pois é, doutora, e o STF, nossa mais alta corte, onde nós estamos agora com o nosso programa, né, na TV Justiça, se posicionou favorável ao ensino religioso. Perfeito. Como é que a senhora vê essa medida? Bom, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do nosso sistema de justiça. Mas existem questionamentos muito possíveis, muito necessários mesmo em relação a essa decisão, na medida em que, de alguma maneira, ela pode fomentar condutas intolerantes. Se a gente está falando da possibilidade do ensino confessional numa escola pública, não há como não correlacionar essa decisão com tudo que a Carolina acabou de nos expor. Uhum. Bom, gente, olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo. A pauta do nosso programa aqui dava para a gente fazer vários outros programas. Nós vamos ter essa oportunidade, mas por enquanto, não saia daí. E nós estamos de volta com o último bloco do nosso MP Cidadão e hoje nós estamos falando sobre intolerância religiosa. Eu queria chamar esse bloco aí, já colocando umas imagens no monitor para o nosso telespectador, para você que acompanha o nosso programa, do episódio que aconteceu aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Aliás, doutora Roberta, Nova Iguaçu parece um município onde esse registro de intolerância tem sido constante, né? A gente verificou, recebemos na assessoria de direitos humanos, recebemos essas situações que se concentraram nesse primeiro momento, né, nesse semestre em Nova Iguaçu. A promotora de justiça foi contatada. Aqui é uma imagem, desculpe interromper, uma imagem de uma pessoa que está sendo constrangida a destruir imagens da sua crença, né? Então, quer dizer, e o agressor, ele parece que comanda, que ele faz um monte de depreciações, chacotas, né? Essa imagem inclusive a imagem está na internet. Você que está nos assistindo, se você pesquisar intolerância religiosa, você vai chegar a esse vídeo aí. E outros tantos, né, que tem nas redes sociais. Mas, então, é uma situação que está sendo investigada, né, pelo Ministério Público, junto com a polícia. E está em andamento. Foram 6 casos registrados em Nova Iguaçu, mas a gente tem conhecimento, né, pela audiência pública que participamos na Alerj e por tudo que a gente já falou, né, no programa, que essas situações, elas muitas vezes ficam na clandestinidade, as pessoas têm medo, têm vergonha. Então, quando a gente fala de intolerância religiosa, a gente tem que pensar também nesse sentimento de entender que a pessoa, né, entende, se identifica com aquela religião e tem vergonha de proferir, de dizer qual é a sua religião e ter algum tipo de retaliação por causa da fé, por causa do sagrado que ela defende. Então, eu mencionei as redes sociais, mas a tecnologia pode ser útil também para se combater esse tipo de questão também. A senhora tinha mencionado antes do programa um aplicativo. Bom, em primeiro lugar, a gente constata assim, uma ineficiência não só da polícia, como também do sistema de justiça para o enfrentamento desse tipo de fenômeno.
né, da mesma forma que nós apoiamos e há uma mobilização explícita pleiteando a criação de uma delegacia de combate a esse tipo de crime, nós também fomentamos e apoiamos iniciativas populares, né, de qualquer cidadão no enfrentamento do fenômeno. Então, nós recebemos essa semana, eu, Roberta e Carol, a visita de um rapaz muito jovem que criou um aplicativo que permite o mapeamento desses ataques. E o mais interessante é que, além do mapeamento, existe um dispositivo nesse aplicativo em que ele aciona um SOS e todas as pessoas que possuem o aplicativo recebem esse alarme, com a localização do local que vem sofrendo um ataque, como esses que nós, infelizmente, nos deparamos, né, com as imagens, enfim. Então, essa é uma estratégia de enfrentamento, um exemplo assim, muito bacana de estratégia de uma iniciativa popular, né, de uma pessoa que convive e realmente está muito indignada com o que essas religiões vêm sofrendo e que empreendeu nesse sentido. Doutora Carolina, uma pessoa que usa indumentárias típicas de determinada religião, ela independente de ser dessa ou daquela religião, ela também pode ser alvo de agressões, de intolerância? Com certeza, pode ser. E especialmente se tratar de indumentárias que façam algum tipo de alusão, né, às religiões de matriz africana, que eu insisto, enfim, com base em pesquisas, em estudos, né, que já vêm sendo feitos há muito tempo e que associam, como a doutora Eliane bem comentou, né, o racismo, né, como esse elemento estruturante das nossas relações sociais, né, esse sistema de opressão que atravessa a cultura, atravessa a política, atravessa instituições, a ocorrência dessas ações persecutórias que tem esse alvo privilegiado, né, que são esses adeptos ou não, né, em realidade. A esses estereótipos. Sim, né? Exatamente. Doutora Eliane, alguém que está nos assistindo no Brasil afora e que esteja se deparando com uma situação como essa, deve procurar a delegacia de polícia, pode procurar o Ministério Público diretamente, porque muitas das pessoas podem achar que isso faz parte do dia a dia, você aceitar ou não aceitar determinada religião, que isso pode estar num campo meio naturalístico de condutas sociais. É problema de polícia também? É sem dúvida problema de polícia, é uma flagrante violação. A procura do Ministério Público é sempre válida através da ouvidoria, que eu acho que é o nosso canal mais rápido. Que aqui no Rio você pode digitar 127, você vai falar com alguém do MP do Rio de Janeiro. A procura da polícia, mas nós entendemos também que muitas vezes existe toda essa resistência que a doutora Roberta muito bem apontou. E eu gostaria só de falar num dispositivo que é o Disque 100, e pra gente, em alguns números, para a gente ter noção do quanto isso cresceu exponencialmente, né? Em 2011, a gente teve no Disque 100 algo em torno de 10 ou 15 denúncias relacionadas à intolerância religiosa. No ano de 2016, ou seja, 5 anos depois, essas denúncias já ultrapassavam o número de 700. Então, a gente pode dimensionar aí em que escala esse fenômeno tem crescido. E do quanto os poderes estatais e a sociedade como um todo precisa estar ciente e engajada no combate, no enfrentamento às ações de intolerância religiosa. Bom, e a gente espera com o nosso programa de hoje ter dado um pontapé inicial no aprofundamento dessas questões para que a gente não sofra mais esse tipo de constrangimento que a gente já está cheio na nossa sociedade, né? Eu quero agradecer novamente a presença da promotora de justiça Eliane de Lima Pereira, ela que é assessora de direitos humanos e minorias aqui do MP do Rio de Janeiro, a promotora de justiça e assistente da assessoria de direitos humanos e de minorias Roberta Rosa Ribeiro e a socióloga do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva da Defesa da Cidadania, o CAU da Cidadania, Carolina Canegal.
Você também pode acompanhar nosso programa através das redes sociais, mandar suas críticas, sugestões, principalmente sobre esse tema, né? O nosso e-mail é o que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Forte abraço, até lá. Olá! O MP Cidadão dessa semana vai falar sobre intolerância religiosa. Para discutir o tema, nós convidamos as promotoras de justiça Eliane de Lima Pereira, Roberta Rosa Ribeiro e a socióloga Carolina Canegal. Fique ligado aqui na TV Justiça. MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você.